Olá, olá, boa noite. Vê se agora como é que está o som. Júlia Leite, Ana Cláudia, Elma, por favor, alguém pode me informar como é que está o som agora? Que a gente, algumas pessoas não estavam conseguindo ouvir o meu som. Tarcísio, o som agora tá bom? Tudo certo. Ah, graças a Deus aqui. Nós tivemos aqui um problemazinho técnico, tá? Por conta Tava tentando fazer uma comunicação com o microfone aqui, lapela, mas não deu certo. Mas o som tá bom agora, né? Então, gente, boa noite. É, Essa aqui eu estou convidado, fui convidado para fazer o Evangelho aqui, né, através do Facebook. É uma das atividades da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. E eu peço agora a proteção divina, o apoio da espiritualidade para que nos conserve sereno, e a gente possa transmitir aqui a mensagem do Evangelho de hoje, tá? Então, nós escolhemos um tema que está lá no capítulo 6, capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos, o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. De antemão, quero assim, nesse comentário que nós vamos fazer, sair completamente da questão. Não dá para comparar assim a dor que sente uma pessoa em perder um ente amado, né? E principalmente quando ele vai prematuramente. Deus permitiu nessa encarnação que, graças a Deus, eu não tenha passado por isso aí, mas deve ser uma dor muito intensa. Eu me lembro disso porque a minha mãe sempre falava: meu Deus, me livre, me livre dessa prova, né? Ela não se sentiria bem, né? E sofreria muito, segundo ela, no questão do desencarne de um filho dela, né? Então, quis Deus que ela também não passasse por essa prova. Mas muita gente passa no mundo, né? Passa por essa prova, uma prova difícil, mas que tem toda uma explicação, né, divina, até porque, né, nem tudo que acontece na vida da gente, tudo que acontece na vida da gente tem uma causa, tem um porquê e é para o nosso bem. Eu vou ler aqui um item, um pequeno trecho do item que eu escolhi para a gente comentar hoje, que é esse trecho. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida e das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Daí a gente tem que ampliar um pouco a nossa visão para compreender o benefício que tem isso, apesar da dor, confirmo, confirmo para vocês, apesar da dor, há nesse ato não há um mal em si, porque Deus, tudo que Deus faz perfeito, né? Então a gente vai procurar esclarecer nesse pouco tempo, fazer com vocês o porquê dessas mortes prematuras e como a gente deve agir diante delas. Porque alguns jovens, né, alguns jovens saudáveis morrem cedo, enquanto outros, bem idosos, vivem mais tempo. É porque cada um, quando há na sua programação encarnatória, cada um vem com sua prova, né? Com a sua tarefa a ser exercida aqui. Alguns, né? Como é uma reencarnação, algumas encarnações vêm sempre em benefício e melhoria dos espíritos. É através da reencarnação
que nós vamos, o espírito vai aprimorando. E tem lá uma questão, até no livro dos Espíritos, né? Que o Kardec faz um questionamento, né? Aos espíritos, o porquê da reencarnação, o porquê da encarnação. Por que que nós estamos reencarnando, tendo que interagir com a matéria? Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazermos chegar à perfeição. Então, e aí tem hoje, inclusive, hoje no nosso estudo, a gente falou sobre a lei da destruição, né? Porque os corpos, nossos corpos, nós não vamos ter, a própria ciência já mostra isso, né? Que os corpos não são para durar para a vida em toda. Então, eles vão se sucumbir pela morte, a morte através da qual a matéria do nosso corpo ela é destruída, mas o espírito ele prossegue. E qual é o objetivo disso, né? Tem lá a gente estudando exatamente aí a lei da destruição, né? Que é uma lei natural. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso é que chamar de destruição, o que a gente chama de destruição não passa de transformação. É uma transformação, né? Que um amadurecimento, principalmente que o espírito tem que passar para se superar, para evoluir. E por fim é a renovação, a melhoria dos seres vivos. E ainda é dito Kardec pergunta aos espíritos, e está lá registrado na questão 730, já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, era mais natural a gente desejar isso. Mas por que a gente não deseja a morte, a gente teme a morte? Porque tem também isso, um benefício em torno disso. A voz secreta que faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa. Quando você deseja não morrer, o medo da morte é, na realidade, a vontade que se tem de que você precisa fazer cada vez mais algo para a melhoria do teu espírito, né? Então, inconscientemente, esse medo se dá dentro dessa característica, desse desejo. Agora, a gente perde. Seria injusto a gente chorar a ausência dos entes queridos? De forma nenhuma. Chorar, sentir a dor, você passou o tempo, 10, 2 meses, inclusive até na última live que o nosso coordenador, o Newton Souza, ele fez um papel lá, numa página branca, colocou 2 listas e pediu para as pessoas colocarem a idade com que as pessoas amadas desencarnaram. E aí as pessoas foram colocando 66, 12 anos, 2 meses. Aí o Newton pediu para a gente agregar, coloque 9 meses de gestação, foi o tempo também que você passou próximo a esse ente querido, né? Então, são momentos que claro que a gente vai conviver. Então, o choro, ele é natural. Agora, o que não é conveniente é aquele choro de revolta. Quando você se revolta com Deus, por que, meu Senhor? Você tirou um ente que eu amo, um ente que eu quero, o Senhor me deu e agora me tira. Há alguma razão para isso. Eu sei que é difícil, né? E o Espiritismo nos mostra que no túmulo não encerra a nossa vida. Nós estamos passando aqui um ponto da nossa existência. Além disso, nós podemos, as mamães, os papais que perderam filhos ainda muito jovens, lembre-se que através do sonho, do pensamento, nós podemos interagir e nos aproximar desses entes queridos. Eles só não estão fisicamente com a gente, mas nos seguem. O choro, então, é natural. Agora, não pode ser um choro de revolta. Eu digo isso porque, como todos que estão aqui nessa orbe, perdeu alguém na sua vida, né? E a gente, quando lembra, vem aquela emoção muito intensa.
Eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe, perdi não, né? Ela se despediu de mim por um tempo, que em breve a gente vai estar se encontrando, né? Todos nós vamos encontrar os nossos entes amados. É como se você perdesse o chão, é como se desligasse algo de você. Então, é muito forte uma sensação dessa. Então, é natural. Agora, o sofrimento, a gente tem que lembrar, o sofrimento é um instrumento de toda elevação. E é uma forma que Deus nos encontrou da gente não ficar indiferente, né, com certas coisas que acontecem com os outros e não acontece com a gente, tá? Que não poderia, acha que a gente não poderia passar por isso, mas todos passam por aqui, quem aqui está. Como conseguir, aí pode vir uma pergunta, conseguir a consolação ante a perda de uma pessoa amada? Tendo fé e acreditando que Deus, tudo que Deus faz é perfeito, que a morte não é o fim, a morte é só uma transformação do que a gente, do corpo, quando o corpo, o que volta a ser pó, né? Inclusive diz o que é pó volta a ser pó, que é a matéria, e o que é espírito volta para o lugar de onde ele veio, né? Eu fiz até uma vez, num comentário que eu fiz lá na casa de Francisco, e até fazendo uma lembrança do livro Nosso Lar, no processo de reencarnação, quem assistiu o filme, você viu lá que uma senhora lá, eu não me lembro aqui o nome dela, estavam preparando para ela voltar à Terra, né? Voltar, reencarnar. E lá eu me lembro que a família, né? Os entes, os irmãos que ficam lá, todo naquela preocupação, torcendo para que ela, retornando aqui, cumprisse a tarefa que ela veio fazer, né? E aí eu fico imaginando a apreensão deles, que eles sabem que ela vai voltar um dia. Nós que estamos aqui encarnados, nós não temos, pelo véu do esquecimento, a gente esquece de que a gente tem uma vida maior do que essa daqui. E aí pensa que quando as pessoas vão para o outro mundo, morrem, né? A gente não vai encontrar. Mas a gente encontra. Do mesmo jeito que eles estão lá, que eu imagino o seguinte: a gente fica alegre quando chega alguém aqui. Um filho nasce, uma filha nasce. Lá eles ficam apreensivos, porque um irmão voltou para fazer uma tarefa. Quando nós nos afastamos, alguém nosso vai para o outro mundo, espírito que estavam lá, que acompanharam a vinda dele aqui para a Terra, quando eles retornam, eles ficam felizes também. Porque um irmão retorna feliz e cumprindo um momento da vida dele, que é num ponto que é a questão da reencarnação. Então, meus amigos, na questão da morte, morte prematura de entes queridos, há sim um propósito. Agora, mãezinha e papai, e paizinho, irmão, avós, que perderam, que se afastaram momentaneamente, estão se afastando momentaneamente de entes queridos que foram antes, que o natural para a gente seria que o pai fosse primeiro, depois o filho. Fiquem sabendo que eles retornam para a casa da onde eles vieram, pessoas, espíritos que se despediram dele, ficam felizes com o retorno, e nós podemos, a qualquer momento, nos encontrarmos com ele. Por fim, gente, essas eram as nossas colocações, a nossa interpretação acerca desse item. E queria lembrar amanhã a vocês que amanhã nós vamos ter uma live, né? Todo domingo nós temos, pelos canais aí da Casa de Francisco, Facebook, YouTube, e o Newton Souza amanhã vai falar sobre o tema A Ilusão de Judas. Fiquem todos com Deus e até um outro momento.